Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo, aqui é o Alif. E nesse vídeo eu separei um tema muito interessante dedicado ao Windows, principalmente o Windows 10, o Windows 11, Windows que você utiliza no momento. E pode ser que em algum momento você identificou que você tem algum tipo de espaço na questão do HD ou SSD, que alguma coisa está consumindo bastante memória. Principalmente aquela questão de que você faz um downgrade, por exemplo, de alguma função ou uma atualização que seja do Windows, que ele faz sempre algumas pastinhas aí para backup, principalmente quando você atualiza, onde você tem aquela pastinha Windows.old, que eu posso produzir um vídeo novo para a gente conversar sobre isso, questão de quantidade de espaço que utiliza, mas nesse vídeo a gente vai mencionar uma questão muito importante, que é a questão de suspensão e hibernação. Só que antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, comentar, compartilhar para a gente sempre trazer vídeos interessantes como isso. Feito isso, então vamos lá. Então, primeiramente, uma coisa que é interessante você perceber, principalmente você que utiliza aí no seu dia a dia, questão de notebooks, desktops, que em algum momento que você não esteja utilizando, você tem o costume de utilizar o modo de suspensão. Para quem não sabe como que funciona o modo de suspensão ou suspender o computador é uma questão interessante, que ele salva algumas informações na sua memória RAM. Os comandos, tudo que você fez ali no seu dia a dia, ali que você fez, que você deixou no seu navegador, algum software aberto, ele fica armazenado e o computador ele quase desliga. Ele reduz no máximo a questão do gasto de energia. Então ele gasta pouca energia, deixa aí pouquinha coisa, só fica alguns LEDs ali acesos normalmente. Em alguns casos nem isso fica, só fica piscando um botãozinho ali, um LEDzinho. Isso daí é questão de suspender. Isso daí não ocupa espaço, é bem tranquilo, simplesmente na memória RAM. Só que nós temos uma função um pouco mais avançada, que é a questão de hibernação. Hibernação é parecido com suspender, só que o computador, para falar bem a verdade, é como se ele desligasse. Ele fica com as funções restringidas, só que em alguns casos, algumas pessoas relatam, né, principalmente acontece em alguns momentos com a gente também, de você trazer novamente o computador, você ativar ele, tirar do modo de hibernação, ele vir com algumas coisas um pouco complicadas. Por exemplo, em alguns casos, seu trabalho pode ser que se perca, se você tiver com o Word, algum navegador, alguma função habilitada, algum software acontecendo, ele se perca esse processo no caminho. Então, para isso, a gente vai analisar nesse momento a questão desse método de hibernação ocupando memória. Então, você pode pensar, mas o que tem a ver essa questão? Realmente tem. Ele ocupa memória no seu HD ou SSD, no seu disco local. E isso daqui não é pouca memória, não, é bastante memória que acontece. Você pode ter aí vários gigabytes aí disponíveis quando você desativa essa função. Só que antes disso, a gente vai aqui no nosso Windows. E você pode perceber aqui no iniciar que eu tenho aqui o nosso desligar, que eu posso clicar nele. Nós temos suspender, desligar e reiniciar. O hibernação não está acontecendo aqui, mas ele está ativo. De certa forma, ele está acontecendo para a gente. Se eu suspender, ele vai acontecer aquela questão de reduzir os processos, reduzir o desempenho dele e reduzir o consumo de energia. O desligar, né, como a gente já viu, reiniciar são coisas aí que a gente é acostumado. Mas o suspender, ele suspende as atividades do computador. Só que para você restaurar as atividades depois de suspender, simplesmente clica em alguma tecla no teclado ou movimenta o mouse, clica no mouse, ele volta novamente. Então é bem interessante voltar. Então assim, a hibernação não está por aqui, mas está consumindo espaço no nosso HD. A gente vai ver um comando aqui bem interessante e simplesmente você pode procurar pelo CMD ou prompt de comando, executa como administrador. E aqui eu vou te passar um comandinho bem interessante, ele vai abrir aqui para a gente. No caso, você pode digitar aqui powercfg.exe. Então a gente faz isso aqui, a barra acontecendo aqui um espaço, hibernate. E você pode deixar dessa forma aqui, hibernate off. Quando você faz isso, antes de a gente executar esse comando, eu vou abrir aqui o nosso disco local, vou aqui em propriedades, e nós temos como analisar, vou deixar aqui do lado, a questão de espaço livre, 145 GB. Quando eu dou esse comando aqui, a gente pode dar um Enter, ele não acontece nada. Simplesmente ele vai ficar dessa forma. Então, você pode perceber, antes de a gente comentar aqui o que vai acontecer, nós temos como deixar o Hibernate off, ou seja, o Hibernate ou hibernação desativado. Se você quiser reabilitar ele, você pode simplesmente fazer esse comando e você pode fazer o mesmo comando com a barra, né? Hibernate on, só que com o powercfg.exe antes acontecendo. Você deixa on, ele habilita novamente. Você pode fazer isso e o que acontece?
nós temos aqui espaço livre, já atualizei, você pode vir aqui a atualizar, você percebe que ele ficou com 158 GB, então você pode perceber a quantidade de espaço que estava consumindo no nosso HD, ou SSD, como eu já mencionei, simplesmente com esse comando. Uma coisa bem interessante, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar, e te espero na próxima.